Por questão de segundos, o Adesanya não nocauteou o Poatan nesse dia, então você já parou para pensar que se o Poatan não tivesse sido salvo pelo gongo nesse momento, a sua trajetória no UFC podia ter sido completamente diferente. E vamos lembrar da histórica luta entre o Adesanya e o Poatan, o primeiro encontro entre eles no UFC, e eu diria até que foi uma das lutas que o brasileiro mais comemorou, até porque o Poatan nocauteou o Adesanya, conquistou o cinturão, depois disso o resto é história, né? Só que, sem contar que no meu ponto de vista, isso é uma das lutas mais técnicas da história do UFC. Se não a mais, tá? Porque essa luta aqui foi trocação do mais alto nível. Porque se tratava do Adesanya no auge e o Poatan também, tá? O Poatan que viria a se tornar campeão, uma das maiores estrelas da história do UFC. E como vocês podem ver aí, foi o momento que ele quase foi nocauteado no primeiro round. E como eu falei no início do vídeo, a trajetória do Poatan podia ter sido completamente diferente se o Adesanya tivesse conseguido nocauteá-lo. E assim, não tô querendo diminuir o Poatan e também não tô afirmando que o Poatan não seria campeão depois, tá? Mas eu acho muito curioso, assim, a gente parar pra pensar o que aconteceria se. Porque, vamos lá, se o Adesanya consegue nocautear o Poatan naquele momento, nesse dia, o Poatan ainda não era uma grande estrela do UFC, ele ainda estava em ascensão, ele ainda era o rival do Adesanya, sabe? Então, dificilmente ele conseguiria uma revanche imediata, eu acredito que não. Então, não saberemos como é que seria a ascensão dele a partir desse momento. Se ele ia conseguir disputar o cinturão novamente, muito provavelmente sim, tá? Mas, apesar disso, eu não acho que ele teria uma ascensão tão meteórica como ele teve no UFC, porque vamos lembrar, nesse dia ele se tornou campeão, ele nocauteou o Adesanya, depois ele foi nocauteado por ele, né, na revanche. Aí o Poatan na sequência subiu pro meio pesado, se tornou duplo campeão, enfim, fez história na divisão de cima, agora vai disputar o triplo campeonato. Então a questão é, se o Poatan tivesse perdido essa luta, será que ele teria tido essa ascensão tão meteórica quanto ele teve? Ou será que as coisas podiam ter ido um caminho completamente diferente? Enfim, nunca saberemos, né? O que importa é que o Poatan venceu essa luta, acabou se tornando uma estrela, fez história logo depois, mas eu confesso a vocês que eu acho muito curioso esse questionamento, tá? E aí no vídeo tá chegando perto do momento que ele venceu o Adesanya de virada, né? Porque vamos lembrar que o Poatan tava perdendo essa luta também na pontuação, até que chegou o desfecho da luta, que o Poatan acertou o cruzado de esquerda no Adesanya, que foi o início do fim, que é esse momento aí. Então, assim, é muito curioso como o destino meio que foi muito favorável pro Poatan. Ele esteve perto de ser nocauteado, ele estava perdendo a luta na pontuação dos juízes, mas mesmo assim conseguiu nocautear. Então, isso pra mim, acima de tudo, significa que esse cara é sim predestinado, velho. Ele nasceu pra fazer história no UFC.